Fala minha galera dos terceirões, minha galera do extensivo noturno. É um prazer enorme estar aqui contigo na sequência da nossa luta. O estudo das ondas a gente já teve, foi a nossa aula 13, você se lembra? Foi uma aula pesada, foi uma aula densa, longa. E eu te prometi que eu faria a próxima aula, que é essa aula de agora, a aula de 14, com exercícios desse módulo. Porque normalmente cada módulo a gente divide em duas aulas, certo? Como eu dei o conteúdo inteiro, a parte teórica inteira numa única aula, a gente ganhou essa folga para poder trabalhar exercícios. Então estamos na nossa aula 14 da era Covid. As páginas vocês encontram com facilidade, o módulo é o 8, livro 4, né? É uma aula só de exercícios, não é um livro de exercícios, tá? É um livro de teoria normal, mas é uma aula só de exercícios e eu sou grego, para quem não se lembra. Vamos lá? Vem comigo. Bom, vamos começar por um bom lugar para se começar, que é o começo, certo? Então essa questão aqui é a primeira questão da lista, 141, PUC. Ela diz o seguinte: em uma conversa entre amigos, uma frequência típica de voz é de 1000 Hz. Sendo a velocidade do som no ar igual a 1224 km por hora, quanto vale o comprimento de onda dessa onda gerada por uma conversa típica entre amigos? Bom, vamos lá, né? O que a gente sabe? A gente sabe que V é igual a lambda vezes F. Tá, isso é clássico, isso aqui é a equação fundamental da ondulatória. E o que a gente tem? A gente tem a frequência típica, que gira em torno de 1000 Hz. A gente tem a velocidade, que é 1224, só que aqui ele me deu essa velocidade em quilômetros por hora, então é claro, é óbvio que eu vou ficar bem esperto em relação a isso, né? E ele quer o comprimento de onda. Então, se eu olho para o que ele me deu e olho para a equação fundamental da ondulatória, pô, não tem segredo nenhum de como que eu vou resolver essa questão. É claro que essa velocidade aqui, como eu tenho ali, ó, isso aqui está em Hertz, né? Hertz quer dizer por segundo, e aqui está em quilômetros por hora, então essas unidades são incompatíveis. Eu vou pegar a velocidade, 1224, e vou dividir por 3,6 para transformar isso para metros por segundo. Desculpa, já está em quilômetros por hora. E aí você faz essa conta, você vai ver que dá 340 metros por segundo, que é aquele valor tradicional, é o valor que a gente mais usa mesmo, certo? Quando nas questões que o valor que mais aparece para a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então tá, se V é igual a lambda vezes F, então lambda é igual a V sobre F. E eu tenho todos dois, a velocidade 340 metros por segundo, a frequência 1000 Hz, 340 dividido por 1000, isso dá 0,34. Lembra que a velocidade aqui eu transformei para metro por segundo, e a frequência está em Hertz. Hertz é a mesma coisa que por segundo. Então se você tem aqui um por segundo, simplifica com esse por segundo, sobra metro. Então 0,34 metros é o comprimento de onda típico. Mas aí eu vejo nas respostas, eu tenho respostas em metros, em centímetros. 0,34 metros é a mesma coisa que 34 centímetros. Então a gente mata a letra A. Beleza? Aplicação clássica, típica da equação fundamental da ondulatória. Olha para 142, Federal de Santa Maria. A Federal diz o seguinte: ó, a presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea vem introduzindo elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e o seu contexto. Rádio, televisão, telefone celular são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas. Eu te mostrei o espectro inteiro das ondas eletromagnéticas, as quais têm as seguintes propriedades. Essa questão é muito legal para fixar as propriedades, as características das ondas eletromagnéticas, das radiações eletromagnéticas. Propagação no vácuo? Sim. As ondas mecânicas
precisam de um meio material para se propagar. O som precisa de um meio material para se propagar, certo? Já as ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, ondas de TV, luz, infravermelho, micro-ondas, raio-x, raios gama, enfim, todo aquele espectro de ondas eletromagnéticas conseguem se propagar sem a presença de um meio material, ou seja, elas conseguem se propagar no vácuo, com velocidade máxima, velocidade gigantesca. Lembra quanto vale essa velocidade? 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. A gente dá até um nome específico para ela, C, certo? C igual a 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. 2. A existência de campos elétricos variáveis perpendiculares a campos magnéticos variáveis. Verdadeira. O que acontece? Por que uma onda eletromagnética não precisa de um meio material? Porque você tem um campo elétrico variável, numa direção. Eu estou fazendo assim com a mão para você entender que é uma direção, certo? Vocês vão ver, não sei se já viram ou se vão ver, um fenômeno chamado indução eletromagnética. Um campo elétrico variável gera, perpendicular a ele, a gente usa a regra da mão direita para isso, certo? Um campo magnético variável. Então, um campo elétrico variável gera um campo magnético variável. Um campo magnético variável gera um campo elétrico variável, que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, que gera um campo magnético. Então, ela é uma onda que se autossustenta. Ela não precisa de um meio material para sustentar ela. Isso é uma onda eletromagnética. Campo elétrico e um campo magnético. E a terceira, transporte de energia e não transporte de matéria. Essa terceira afirmativa não vale só para as ondas eletromagnéticas, vale para as ondas mecânicas também. Isso é uma característica das ondas em geral. Então as 3 são verdadeiras, 3 verdadeiras, letra E. Estamos indo, hein? Vem comigo. E aí, vamos lá na sequência, né? Agora nós estamos na 143, Mackenzie, São Paulo. A figura a seguir ilustra uma onda mecânica, que é aquela onda que precisa, né, de meio material para se propagar, uma onda mecânica que se propaga em um certo meio com uma frequência de 10 Hz. Então ele te deu a frequência. A velocidade de propagação dessa onda é, eu vejo nitidamente que se V igual ao lambda F e ele quer saber a velocidade, eu tenho que saber o lambda e a frequência. A frequência ele me deu, então eu tenho que achar o lambda aqui. Ah, beleza, Grego, o lambda é 60 centímetros. Toma cuidado. Se você usar o lambda como 60 centímetros, tem uma resposta te esperando aqui. O que é o lambda? É um comprimento de onda. É o tamanho de uma onda inteira. Seria, por exemplo, se eu começar desse ponto aqui, eu percorro a onda aqui, seria até esse ponto aqui, seria um comprimento de onda. E veja que a distância de 60 centímetros que ele te deu é só até aqui, ó. Então ainda falta esse pedacinho aqui para ter o lambda, o comprimento de onda. Agora, se isso aqui tudo é 60 centímetros, a gente pode dividir aqui em 3 pedaços, né? Ó, dá para ver aqui pelo quadriculadinho que são 3 pedaços iguais. E se é 60 centímetros, significa que cada um desses aqui tem 20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, e esse aqui, consequentemente, vai ter mais 20 centímetros também. Então, se 60 centímetros mais 20 centímetros, 80 centímetros. Aí sim é o tamanho da onda inteira, então vale 60 mais 20. E aí eu tenho tudo que eu preciso para resolver minha questão. Deixa eu pegar o giz branquinho aqui. Então vai lá. V igual a lambda vezes F. Beleza. Velocidade V é o que eu quero achar. Comprimento de onda lambda, 80 centímetros. Veja que as afirmativas, as alternativas, são todas em metros por segundo. Então eu já vou colocar isso aqui em metro, é óbvio. Então aqui vamos lá. Aqui eu sou 80 centímetros, 0,8 metros, vezes a frequência. A frequência ele deu era 10. Portanto, a tua velocidade dessa onda vai ser 0,8 vezes 10, 8 metros por segundo. E 8 metros por segundo é a nossa letra E. Veja a sacanagem. Se você tivesse colocado aqui no lambda os 60 centímetros, como ele deixou meio que a bola quicando ali para ver se você chutava, seria a resposta à letra D. Algumas pessoas chegaram nessa letra D e ainda pensaram assim, porra, que questão fácil. Então toma cuidado, tá? Beleza? Vamos lá, vamos mais uma. 145, PUC, Rio Grande do Sul. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, eu estou meio desajeitado aqui. Ó,
PUC Rio Grande do Sul. Para responder à questão, analise a figura. Deixa eu botar o vermelhinho aqui para analisar a figura, que mostra uma corda presa nas duas extremidades, vibrando de modo a produzir 3 meios comprimentos de onda, lambda sobre 2. Aqui, ó, daqui até aqui é um meio comprimento de onda, daqui até aqui mais meio comprimento de onda, e daqui até aqui mais meio comprimento de onda. Então você tem 3 meios comprimentos de onda. Então é uma onda e meia, né? Dá para perceber que é uma onda e meia. Beleza, na extensão de 1,20 m. Deixa eu parar aqui, deixa eu trabalhar com essa informação. Tá? Se 3 meios comprimentos de onda tem 1,20 m, significa que esse meio comprimento de onda aqui tem 40 centímetros. 0,4 metros. Esse meio comprimento de onda aqui, 40 centímetros. E esse outro meio comprimento de onda aqui, mais 40 centímetros. Perceba, 40 mais 40 dá 80, 80 mais 40, 120, 1,20 m. Daí a gente fecha o comprimento bonitinho. Peguei isso ali e dividi por 3. Então, se isso aqui corresponde a 40 centímetros, e aqui 40 centímetros, 0,4 metro, entenda que um lambda é o tamanho de uma crista até a outra, mas como aqui está meio desajeitado, eu posso pegar desse ponto até esse. Veja que isso é um lambda também, isso é um comprimento de onda também. Então 0,4 mais 0,4, 0,8. Comprimento de onda, 0,8 metro. Não, realmente o branco fica muito melhor do que esse vermelho aqui no fundo verde. Mas tá, vou deixar ali, depois eu coloco em branquinho, bonitinho. Admitindo-se que durante a vibração da corda seja originada a onda estacionária. Onda estacionária a gente vai ter 2 aulas só sobre onda estacionária, tá? Então não se preocupa ainda o que é uma onda estacionária. Mas a onda estacionária é representada na figura, cujos ventres oscilam 120 vezes por segundo. Então eu já sei também que informação é essa. Ele está me dando a frequência, né? 120 vezes por segundo. Por segundo é a mesma coisa que hertz. É possível afirmar que a velocidade de propagação dos pulsos vale. Então o resto agora é matemática profunda. V igual a lambda vezes F. Então a velocidade V vai ser igual a lambda 0,8 vezes a frequência 120. Então essa velocidade V vai ser 8 vezes 120, daria 960. Então é 96. Aqui está em metro. Hertz é a mesma coisa que por segundo, portanto metro por segundo. Essa vai ser a unidade. E aí a gente chega lá, a nossa resposta, a letra C. Tranquilo. Veja, o trabalho é sempre o mesmo, é tentar decifrar no meio de um gráfico, no meio de uma informação, o que eu preciso para aplicar a equação fundamental das ondas. A gente não vai fugir muito disso. As questões que envolvem ondulatória pura, a gente não foge muito disso, tá? Beleza. Ô Grego, o comprimento de onda vai ser sempre 80 centímetros? Não, foi uma coincidência. Aqui também era 80 centímetros, acho que tem uma outra lá que também era 80, né? Quer ver? Não, aqui deu 34. Mas enfim, é só uma coincidência, não vai ser sempre 80 centímetros. Beleza, 148, Urca, Ceará. Vamos ver essa questão aqui do Ceará. A questão teórica. Uma onda eletromagnética. Eu já te falei uma questão inteira sobre onda eletromagnética, certo? Para reforçar as características desse tipo de onda. E uma onda sonora possuem naturezas bem diferentes, tá? Possuem naturezas bem diferentes uma da outra. Assinale a alternativa correta. Então, eletromagnética é aquela que se propaga no vácuo, tem um espectro inteiro, e uma onda sonora é uma onda que não se propaga no vácuo, é uma onda mecânica, né? Letra A. A luz é uma onda eletromagnética? Sim. E uma quantidade que caracteriza a cor associada a uma onda luminosa e a frequência? Essa é a resposta. Vai lá, meu filho. Essa é a resposta. Então, a luz é uma onda eletromagnética? É, a luz se propaga no vácuo. Olha para a luz do Sol, ela atravessa dos 8 minutos e pouco, que é o percurso dela do Sol até a Terra. 8 minutos e pouco, ela atravessa no vácuo, só os últimos pentelésimos de segundo que ela atinge a atmosfera e chega até a gente. Então, a maior parte do tempo ela passa no vácuo. Ela se propaga assim no vácuo. E o que muda, o que caracteriza, diferencia de uma cor para outra, lembra das 7 cores do arco-íris, né? O Roy G. Biv, a diferença está na frequência.
Lembrando que o vermelho é aquela parte do espectro que tem as frequências mais baixas, aí a frequência vai aumentando, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, e violeta é quem tem frequência mais alta. Isso da luz visível, né? Porque depois tem ultravioleta, raio-x, raio gama. Antes do vermelho tem o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Enfim, dentro da parte da luz, que é o que trata aqui, a frequência mais baixa é o vermelho, vai aumentando até chegar no violeta. Vamos conferir as outras se são falsas mesmo? Uma onda luminosa é tipo onda sonora? Não é. Uma onda de rádio que compõe espectro eletromagnético é uma onda sonora? Não é. Ô, Gregor, mas onda de rádio não é onda sonora, velho. Olha a sacanagem dele. A onda de rádio, ela carrega um código. Esse código é a onda sonora codificada numa onda eletromagnética. Aí eles disparam. Atinge os satélites, é captado pela antena do teu celular, é captado pelo rádio, pela TV, enfim. E depois decodifica e transforma de novo numa onda sonora. Certo? Uma onda sonora, ela é muito lenta para ser transmitida de um celular para o outro. Você codifica, joga a onda eletromagnética, depois decodifica e transforma em som de novo no alto-falante. Ondas sonoras se propagam no ar e não podem se propagar na água. Todo mundo já viu onda sonora se propagando na água. Todo mundo já se enfiou a orelha debaixo de uma piscina e deu uma batidinha assim na escadinha de alumínio. Já fizeram isso? Ou, sei lá, alguém andando de jet ski na água, você vai lá abaixo a cabeça, você ouve a uma distância gigantesca. Ondas sonoras se propagam sim na água. E a luz é uma onda eletromagnética, e uma quantidade que caracteriza a cor associada a uma onda luminosa é a amplitude. Não, a amplitude, ela faz referência à energia transportada pela onda, certo? Não é a amplitude que diferencia o vermelho do violeta, é a frequência que diferencia as cores. Vamos lá, estamos na sequência, UEL, Universidade Estadual de Londres, lá em Pouso Redondo, vamos lá. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com uma frequência de 10 Hz. O diagrama mostra em determinado instante a forma da corda percorrida pela onda. Então veja a forma da corda, só para familiarizá-los com relação a esses nomes que a gente usa, os jargões matemáticos e físicos que a gente usa. Essa onda aqui, esse formato, é uma senoide, então é uma onda senoidal. Lembra da função seno? A função seno, graficamente, é isso aqui, tá? Então é uma onda senoidal. E aqui está o formato dessa onda. Veja que ele está te dando isso aqui em centímetros. Então se eu pegar daqui até aqui, o que seria uma onda inteira, veja que o comprimento de onda vale 8 centímetros. Só para te provar que nem sempre é 80 centímetros, tá? E aí ele diz que a frequência é 10 Hz, eu já anotei aqui, e aí ele te pergunta qual a velocidade de propagação da onda. Então perceba que as questões vão ficando repetitivas. Eu sei o lambda aqui, que é 8 centímetros, e quero a velocidade dessa onda. Portanto, V igual a lambda vezes F, comprimento de onda vezes a frequência, comprimento de onda 8 centímetros, ele quer a velocidade em centímetros por segundo, então eu vou deixar assim mesmo. 8 centímetros. E aí a frequência é 10 Hz. 8 vezes 10 faz na calculadora. Dá quando? 80, professor. O 8 está em centímetros e frequência está em Hz. Lembra que Hz é a mesma coisa que por segundo. Então centímetros por segundo. A resposta já sai cheirosa, bonitinha, na unidade que ele me pediu, 80 centímetros por segundo. E vamos na sequência, sem perder tempo. A CAF, lá de Santa Catarina. Em 2013, a sonda Voyager 1 foi o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema solar. Mesmo tendo alguns instrumentos desligados para economizar energia, a sonda continuará a mandar sinais para a Terra até por volta de 2020, quando a energia dos reatores não será suficiente para manter os instrumentos funcionando. Tipo, já era, né, velho? 2020 já era, chegamos. A gente também tá difícil sobreviver a 2020. Eu tenho uma meta para 2021. Sabe qual é a minha meta para 2021, galera? Chegar em 2021. Então, olha só, quando a energia dos reatores não será suficiente para manter os instrumentos funcionando, os sinais da nave que são enviados para a Terra, passou uma motoca aí, né?
por ondas de rádio cessarão após essa data e a sonda continua seu movimento silencioso. Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Vamos completar as lacunas então, vai. Os sinais de rádio da onda Voyager 1 chegam à Terra porque são ondas eletromag. Claro, se fossem ondas mecânicas não se propagariam no vácuo. Sua velocidade é maior, menor ou igual que a velocidade da luz no vácuo. Então é igual à velocidade da luz no vácuo. Veja, é a mesma que a velocidade do som? Bom, o som não se propaga no vácuo. É maior que a velocidade da luz? Não, porque nada é mais rápido que a luz no vácuo. É menor que a luz? Não é menor, porque é uma onda eletromagnética. Todas têm a mesma velocidade. C 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, e eu repito esse valor que ele é uma das constantes mais importantes da física. Então a nossa resposta é a letra D, e a gente não para, a gente segue, certo? Eu vou tentar ver, tem umas 8, 9 questões que eu selecionei, vamos fazer todas. 154, Mackenzie, São Paulo. O gráfico representa uma onda. Olha a onda! Representa uma onda que se propaga com velocidade constante de 200 metros por segundo. A velocidade foi dada para nós. A amplitude A, o comprimento de onda, lambda, e a frequência F da onda são, respectivamente... vou deixar no vermelhinho que eu vou trabalhar no gráfico aqui, vai. Primeiro, a amplitude. A amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até uma crista ou do ponto de equilíbrio até um vale. Tanto faz, essas distâncias são iguais. Como ele te disse aqui que o total é 2,4 da crista até o vale, então se o total é 2,4, significa que essa amplitude equivale a 1,2 centímetros, para cima ou para baixo, tanto faz. A gente elimina os 2,4 aqui, o cara tentou te sacanear. Vai, então a amplitude nós já temos. 1,2 centímetros. A próxima pergunta é o comprimento de onda. O comprimento de onda desse ponto até esse, ou de uma crista até outra, você que decide. Então eu vou pegar desse ponto até esse, porque está fácil, que o zero já está aqui, está fácil. Então seria até aqui, essa distância do zero até aqui é 2 centímetros. Então o comprimento de onda, 2 centímetros, certo? Eu já eliminei essa última aqui, que tinha 4. Então agora nós vamos para a frequência dessa onda. Bom, se a velocidade, se o comprimento de onda, a frequência sai fácil. Se V é igual a lambda vezes F, a gente tira daqui que lambda... Não, lambda eu sei. Eu quero achar a frequência. A gente tira aqui que a frequência vai ser a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Então essa frequência vai ser a velocidade 200. Lembrando que aqui tem metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda. E aí o comprimento de onda tem centímetros, então a gente tem que tomar alguns cuidados, é óbvio. Como aqui eu já coloquei a velocidade em metros por segundo, eu vou colocar isso aqui em metros. Em metros isso aqui é 0,02 metros. Então é 200 dividido por 0,02. Tá, eu vou colocar tudo em notação científica, eu sou chato, eu sou físico. Então vai 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 na menos 2. Simplifica o 2 com 2, fica 1. 10 na 2 dividido por 10 na menos 2, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos ou menos 2 fica 2 mais 2. E 2 mais 2 faz os dedinhos ali para dar 4, né? Então vai ficar 1 vezes 10 na 4 Hz. E 1 vezes 10 na 4, eu vejo aqui que as respostas estão em kHz. Lembra que quilo é 10 na terceira? Então 10 na 4 Hz é a mesma coisa que 10 vezes 10 na terceira. E 10 na terceira é 1K, é quilo. Então 10 vezes 10 na quarta é a mesma coisa que 10 vezes 10 na terceira. E 10 vezes 10 na terceira é a mesma coisa que 10K. Então eu vejo aqui que a resposta é a letra D. 1,2 centímetros, fechou. Aqui você tem o lambda de 2 centímetros, fechou. E você tem a frequência de 10K, 10 kHz ou 10 na quarta, que é a mesma coisa. E estamos nos encaminhando para o final da questão, para o final da aula, né?
Fizemos várias questões. PUC Rio de Janeiro. A luz visível é composta de um espectro de comprimento de ondas eletromagnéticas, cujo valor médio... Aqui eu vou falar do visível, tá? Do espectro visível. Visível. O valor médio dos comprimentos de onda da luz visível, lambda V, V para diferenciar o visível, é da ordem de 500 nanômetros. Então vai lá, 500 nanômetros. Tá. Você se lembra o que é um nanômetro? Lembra dos submúltiplos? Mili, micro, nano. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Então isso aqui é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 9 metros. Esse é o comprimento de onda da luz visível, tá? Beleza. Os raios gama, em contrapartida, têm comprimentos de onda muito menores, com frequências tipicamente. Então agora vamos falar das ondas de raios gama, certo? Oriundas do núcleo do átomo, né? Radiação nuclear, explosões nucleares liberam radiação gama. Já estudaram radioatividade em química? Radiação alfa, beta e gama. Aqui é o gama, onda eletromagnética. Gama, comprimentos muito menores, com frequências. Então a frequência da radiação gama é tipicamente da ordem de 10 na 20 Hz. Beleza. Com base nesses números, a razão entre os comprimentos de onda típicos da luz visível e dos raios gama. Então, olha o que ele está pedindo para mim. Comprimento de onda da luz visível dividido pelo comprimento de onda dos raios gama. Ele quer isso. Dá um oi para os meus alunos aqui, ó. Fala oi, fala oi. Oi. Fala oi. Tem que olhar para a câmera aqui, ó. Fala oi. Oi. Isso. Vai lá. Bom, ele quer então essa razão. Comprimento visível dividido pelo comprimento da radiação gama. O comprimento de onda da luz visível a gente já tem. Então só preciso fazer isso agora para o comprimento de onda dos raios gama. Mas ele deu a frequência, grego, ele não deu o comprimento de onda. Beleza, mas ele te deu a velocidade aqui, ó. A velocidade da luz, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. O raio gama faz parte do espectro eletromagnético, então tem a mesma velocidade que a luz. Tá fácil, então. Vamos lá, vamos batalhar. Se eu sei o comprimento, se eu sei a frequência, como que eu posso achar o comprimento de onda? V igual a lambda vezes F. Então lambda, que é o comprimento de onda, vai ser V dividido por F. Então aqui o lambda dos raios gama vai ser a velocidade V, que é 3 vezes 10 na oitava, dividido pela frequência, que é 10 na 20. Comprimento de onda dos raios gama, então, vai ficar 3 vezes... Bom, 10 na oitava dividido por 10 na 20, conserva a base, subtrai os expoentes, 8 menos 20 vai dar menos 12. 10 a menos 12 metros. Então eu sei o comprimento de onda dos raios gama. Aqui está 500 vezes 10 a 9, deixa eu colocar em notação científica. Comprimento de onda do visível, 500 vezes 10 a menos 9 é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 7 metros. Então eu sei também o comprimento de onda do visível. Agora eu tenho os dois, eu só preciso agora, né, fazer a razão, dividir um pelo outro. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 7 da luz visível, dividido pelo comprimento de onda da radiação gama, que é 3 vezes 10 na 12. Perdão, na menos 12. Beleza. 5 dividido por 3 dá 1,66, aproximadamente. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 12, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 7 menos o menos 12 é menos 7 mais 12. Menos 7 mais 12 dá 10 na 5. Então, a razão entre esses dois vai dar 1,66 vezes 10 na 5. Então, a razão entre os comprimentos de onda é de aproximadamente 10 na 5. Isso é uma razão, não tem unidade, né? Aqui fica metro, aqui é metro também, a gente simplifica metro com metro. Então, é um número adimensional, certo? Essa razão é adimensional e a gente chega na nossa resposta. E assim, a gente finaliza o que eu me propus a oferecer para vocês nessa aula de exercícios. Eu fui pincelando os exercícios que eu achei que seriam mais legais da gente fazer.
Beleza, minha galera? Se cuidem, tamo aí na sequência, certo? Um grande abraço, fique com Deus. E se puder, fique em casa. Valeu.